O RJ Entrevista tem a honra de receber hoje um médico, empresário, pai, avô, filho e uma pessoa muito querida da nossa sociedade, Boris Bernstein. Boris, que prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Roberta, e acho que estou vindo aqui de uma forma diferente. Não estou vindo como médico, não estou vindo como presidente da Federação Israelita de Pernambuco, eu estou vindo hoje com Boris, que resolveu escrever suas memórias, colocar no papel a sua memória, a sua história. Então, muito prazer, um prazer muito grande estar aqui com você e conversar sobre esse novo desafio da minha vida. Pois é, gente, eu estou aqui, olha, o raio-x de Boris Bernstein, a realidade foi maior que o sonho. É exatamente sobre isso que eu quero perguntar, sobre essa frase. Você tinha esse sonho de escrever um livro ou foi uma coisa que aconteceu assim de repente? Roberta, eu tive diversos sonhos na minha vida, tive uma imaginação muito fértil, muito agradável, mas confesso a você e a todos que estão nos assistindo que não estava na minha história, no meu sonho, escrever um livro. Não posso deixar de negar isso. Mas nos últimos 5 anos, tendo em vista os diversos momentos que eu tive, nas diversas apresentações falando sobre governança de empresas familiares e a oportunidade que eu tive de contar a minha história e também com a história da minha mãe, que tem uma história de muita luta, de muita resiliência, que muitos de vocês já sabem, de uma sobrevivente de um campo de concentração e de uma mulher que me inspirou muito a lutar para vencer os desafios. Então, tomei a decisão, impulsionado por alguns amigos, por Antônio Jorge, por Fábio Silva, que um dia me convidou para tomar um cafezinho com ele e disse: Boris, você tem que fazer 3 coisas. Participar de mais atividades comunitárias, ajudar a sua comunidade judaica e escrever um livro. E no momento eu tomei um susto com ele. Eu disse: olha, não está no meu projeto de vida escrever um livro. Coincidentemente, na outra semana eu participei de um evento com 20 grandes empresários nacionais e contando a minha história, atendendo um convite de um grande consultor chamado Renato Benhoff. E após eu contar a minha história de luta, para chegar onde eu cheguei, ele disse: Boris, você não vai escrever um livro sobre essa história, não. E eu respondi a ele o seguinte: se estava faltando um empurrãozinho para escrever um livro, a partir de hoje eu vou assumir esse desafio. Pois é, você contou com é um livro autobiográfico, como diz aqui, mas contou com a participação da jornalista Mona Lisa Dourado. Como é que foi? Ela lhe entrevistou, você contou tudo isso para ela, porque aqui é uma narrativa muito tocante. Quem começa a ler as páginas, porque muita gente conhece Boris, mas às vezes a gente conhece Boris mais o empresário, o radiologista, o tenista, como a gente gosta de brincar, a pessoa social que a gente encontra nas festas, que é o meu caso. Mas é uma história muito profunda, essa história da sua mãe, que chegou aqui, veio uma sobrevivente de guerra. É uma história que realmente toca todas as pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Roberta, na minha vida profissional, eu fiz muitas radiografias. Mas fiz radiografia do seio da face, radiografia do tórax, radiografia da coluna. Mas esse livro é uma radiografia da minha história. E Mona Lisa foi uma pessoa muito preponderante, porque não gosto de falar, mas eu não fui bom aluno de português. Não tinha muito hábito de ler. E para escrever um livro, eu precisaria de uma ajuda de uma pessoa que tivesse uma boa redação, um domínio de como escrever. E aí conversei com Mona e foram os primeiros momentos, os primeiros encontros de conversa sobre a minha história foram muito difíceis. Mas a partir do momento que ela esquematizou que nós teríamos um roteiro, né? E montamos o roteiro que seria da minha história. Então isso tornou um pouco mais acessível para mim. Agora, tive momentos difíceis, os 6 primeiros meses foram muito difíceis. Tem coisas na história de cada um de nós, difíceis, que a gente pega esses momentos, coloca dentro de uma caixa, tranca com um cadeado bem forte, joga a chave no mar e... Não quer mais nunca saber. Não quer, mas aí ela me encorajou e me estimulou a encontrar essa chave, abrir esse caixão e encontrar esses momentos e trazer para tirar do fundo do mar, colocar para fora. Isso mesmo, né? E colocamos numa linguagem que não me agredisse, nem agredisse outras pessoas, porque coisas que eu quis esconder, mas
muita gente sabe da minha história, então por que eu vou esconder? Por que não contar com a linguagem acessível, humana e sem comprometer ninguém, sem agredir ninguém? Então tem momentos difíceis que estão lá dentro, né? Porque o dia a dia... E outra coisa, o sucesso muita gente sabe. Agora, as dificuldades que nós encontramos, que nós tivemos para chegar onde nós chegamos, muita gente omite. E eu estou colocando no livro tudo que... os momentos difíceis que tive na minha vida. Mas é isso que se torna fonte de inspiração. Eu comecei a ler o livro e eu acho que é isso que faz com que qualquer pessoa tenha vontade de ler o livro. Estou dando aqui meu relato pessoal. E eu acho também que é uma fonte de inspiração para todos os jovens, para quem quer ser um empresário, porque dificuldade existe para todo mundo, não é isso, Boris? Muita, claro. Qual é o empresário que não passou por momentos difíceis? O próprio Guilherme Benchimol, quando ele fala a história dele, ele diz que foi várias vezes para o fundo do poço, mas sempre encontrava uma mola para impulsionar ele para cima. E eu não encontrei essa mola, mas encontrei a história de meus pais, principalmente da minha mãe, para encontrar força e coragem para enfrentar as minhas dificuldades. E, felizmente, consegui vencer as dificuldades. Pois é, eu queria falar um pouco sobre isso, essas suas raízes judaicas. Como é que isso toca numa pessoa, principalmente nesses dias de hoje, que essa questão do sionismo está tão em voga, está se falando tanto. Como é que isso tocou na sua trajetória? Roberta, a história de mamãe, ela contava muito pouco para a gente, principalmente quando nós éramos jovens. Mas, em dado momento, o jornal, um dos jornais da cidade me procurou, como eu era o presidente da Federação Israelita de Pernambuco, me procurou porque queria o depoimento de uma sobrevivente. Eu disse, mamãe não é sobrevivente de câmara de extermínio, de campos de concentração de extermínio. Mamãe foi sobrevivente de um campo de caminhadas forçadas. E aí eu falei com ela e ela aceitou o desafio de contar a história dela. E ela contou as dificuldades que ela passou na vida dela. Isso foi escrito por Cícero Belmar. E aí nós passamos a ter mais conhecimento da história dela. Recentemente, há uns 20 dias atrás, eu acabei de chegar de Varsóvia. Visitei os campos de concentração, campos de extermínio. Foi muito difícil, sabendo de toda a história que minha mãe passou e os irmãos dela e uma sobrinha dela. Foi muito difícil, mas eu passei a entender que nós não podemos esquecer o que aconteceu no passado. E o que está acontecendo hoje no Oriente Médio é extremamente preocupante, porque se a agressão maior está sendo com o Estado de Israel, com os israelenses, o mundo também poderá ter consequências graves por conta desse crescimento do terrorismo pelos muçulmanos. Pois é, como é que você vê hoje, você como judeu, vê hoje essa questão no Oriente Médio? Eu queria um depoimento seu, vamos fugir um pouquinho do livro, só para a gente ter uma ideia, uma pessoa, um judeu, como é que está vendo essa questão hoje no mundo? Infelizmente, o mundo está passando por uma carência de líderes. Mas eu ainda continuo na esperança de que, o mais rápido possível, em breve, nós deveremos ter um acordo de paz, de convivência, não sei como, de uma convivência entre os palestinos e israelenses com segurança e com a devolução dos reféns. Essa que é o grande desafio, não só para Israel, nem só para os países vizinhos, mas para o mundo. Qual será e como será a convivência de um país pequeno, de 8 milhões de habitantes, com praticamente 180 graus de vizinhos querendo do rio para o mar expulsar os israelenses. Será que o povo judeu, será que Israel não merece sua terra? Por que não? 3.000 anos de história, com tantos valores, com tanta ética, com tanto ensinamento. Será que esse povo vai desaparecer? Não vejo por que isso. Eu acho que é uma preocupação muito grande, que não deveria só dos judeus, dos israelenses, deveria ser uma preocupação do mundo inteiro. Vamos aguardar o desenrolar dessa questão e vamos voltar aqui para o livro para a gente saber. Agora vamos falar um pouco de Boris. Como é que surgiu? A gente vê que era um menino que vivia ali na Boa Vista, etc. E dali você passou para a Casa Amarela
e seguiu para ser um grande empresário de sucesso na área da radiologia e hoje é conhecido em todo o estado, região metropolitana, por essas suas clínicas. Como é que surgiu esse Boris empresário, médico empresário? Roberta, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai teve um acidente. E aí, todos os dias, eu e meu irmão nos revezávamos para levar o almoço dele. Estudávamos à tarde no colégio israelita, 11 horas eu ia, levava o almoço, e no intervalozinho, meu pai sempre me pedia para eu fazer um serviço da loja. Ele tinha uma pequena loja de imóveis, lá na rua Padre Lemos, número 40, em Casa Amarela. E isso eu comecei também, não só a ajudar a família, de levar o almoço de meu pai, mas também aprender um pouco o que é cuidar de uma loja comercial. Todo segundo ano de medicina, e aí meu pai tem um infarto, e na reunião de família à noite, eu chego para minha mãe e digo: mamãe, vou largar a faculdade de medicina e a senhora vem cuidar do papai e eu vou tomar conta da loja. Mas na inteligência dela, na sabedoria dela, ela disse: não, você vai terminar a faculdade de medicina, porque o que você tem no bolso você pode perder, mas seu conhecimento você só perde depois de certa idade. Então você vai terminar sua faculdade de medicina e eu vou tomar conta da loja. E aí no dia seguinte nós descobrimos que o infarto foi fruto de uma preocupação muito grande do meu pai, de uma situação financeira que nós estávamos atravessando. As cheias que assolavam a nossa cidade prejudicavam muito o comércio. E aí o crescimento da família, crescimento das despesas e o prejuízo que tinha com as cheias levou à situação financeira e aí fomos todos trabalhar. E eu estagiava numa clínica de radiologia na Manuel Borba, fazia faculdade de medicina e vendia fundo de investimento, vendia até, né, que os meus amigos alvirrubros fiquem cientes, vendia até cadeira cativa do esporte. Olha, veja aqui. Que situação, que viu? Situação. Um alvirrubro vendendo cadeira cativa do esporte e a gente ter que aguentar isso. Aí é fogo, mas faz parte da vida. E aí, mas foi um aprendizado muito grande, participei do mercado financeiro, estudando e conseguimos sanear a situação financeira da família e me formei em medicina e comecei a trabalhar como médico na clínica radiológica Zé Aguiar Pereira, junto com Pedro Corrêa, que também era sócio da clínica. Da clínica. E aí, 30 de janeiro de 1974, né, me formei em 73, chego em casa com o primeiro salário de médico. 8 mil, a moeda da época era o cruzado. Chego em casa com 8 mil cruzados em casa e disse: mamãe, dia 30 de janeiro, olha, meu primeiro salário de médico. 3 anos eu só fiz ajudar. Tudo que eu ganhei de comissão foi revertido para pagar as dificuldades. Ela disse: mas me dê metade. E eu fiquei indignado com ela. Não sei porquê, mas fiquei indignado com ela. Mamãe, a senhora vai confiscar metade do meu salário? Ela disse: seu besta, me dê metade para abrir uma poupança em seu nome. E outra metade, vai fazer o que você quiser. Então, aquele momento confiscou metade do meu salário, mas foi um grande aprendizado. Grande aprendizado, porque hein? Que mãe sábia. Rico não é quem gasta muito, rico é quem gasta menos do que ganha. Olha aí, olha a dica aí, tá vendo, minha gente? E aí foi um aprendizado que eu carreguei na minha história. E eu brinco até com meus amigos que eu não sou economista, eu procuro ser econômico. E o povo diz que o povo judeu é que é sabido mesmo, viu? Que econômico. Porque uma reserva financeira nos ajuda geralmente a vencer as dificuldades. Pronto. Então as dificuldades geralmente são dificuldades financeiras, mas se você tem uma reserva, lhe ajuda a vencer a dificuldade e lhe ajuda até a impulsionar a sua carreira, a investir mais. Então eu sempre tive esse hábito de ter uma poupança, sempre procurei ter. E aí trabalhei na clínica Zé Aguiar Pereira até 1987, quando eu me desliguei. Em 30 de maio de 88, eu inicio minha carreira solo, eu posso dizer assim, na Baixa Verde. Abandonei a Boa Vista, viu? Não fique chateada com isso, tá certo? Que eu vou deixar você na Baixa Verde porque é derby e todo mundo ama ali o derby, né? Então comecei, mas com a vontade muito grande de crescer. Não é derby Baixa Verde? É derby, isso mesmo. Então comecei na Baixa Verde com vontade de crescer, recém-casado com Mary. 2 anos depois, a clínica crescendo, compro a casa ao lado, morando na Avenida Boa Viagem, chego junto de Mary e disse: olha, vamos morar na clínica, eu e você. E ela disse: vamos sair da Avenida Boa Viagem? Eu disse: vamos. Inclusive, vou vender meu carro, vou ficar usando seu carro. E com esse carro que eu tenho novo, que eu tinha comprado há pouco tempo, já que nós vamos morar na clínica, não vou precisar de carro,
vou comprar um melhor aparelho de ultrassom. E aí, com a preocupação sempre maior na época, dos 40 aos 60 anos, eu investi muito na clínica, muito mais na clínica do que Na vida pessoal. na vida pessoal. Sempre tive uma qualidade de vida razoável, mas sempre preocupado em expandir o negócio. E aí nós fomos crescendo, ampliamos a unidade do Derby, partimos para Boa Viagem, depois partimos para Piedade, depois fomos com o crescimento do SUAP, fomos para o Cabo. Isso é muito importante, mostrar que foi passo a passo e nada foi fácil. Não, foi muita luta e grandes emoções. E até queria fazer uma analogia, o seguinte, se cada unidade, cada expansão que fizemos foi motivo de muita alegria, muita emoção, eu estou sentindo, viu, Roberta, que com essa entrega desse caderno de memórias, que estão chamando de livro... Isso é um livro maravilhoso, entendeu? De ler, gente. Eu estou sentindo emoção. Estou muito impactada. Eu estou sentindo emoção, muito, como se estivesse entregando uma unidade nova, entendeu? É porque cada unidade é um filho. Esse aqui é o filho caçula, assim, e né? esse eu não vou largar. Os filhos vão para o mundo, mas esse filho eu quero estar ao meu lado, que quando eu estiver desocupado, eu tiver saudade do meu passado, eu vou ler para me reencontrar mais uma vez. Ô Boris, e com relação a essa questão de empresas familiares, porque você tem uma coisa muito positiva em relação a isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente tem empresa familiar e queria esse legado e saber disso aqui no seu livro. Roberta, eu gosto de dizer da seguinte maneira, dos 20 aos 40, aliás, até os 20 anos, juventude. Dos 20 aos 40, foi minha formação médica, meu primeiro carro, meu primeiro bom restaurante, minha primeira viagem, melhorar minha formação acadêmica. Dos 40 aos 60 foi a empresa e reinvestir na empresa, crescimento da empresa e crescimento também da equipe da empresa, que apoiei muito o crescimento da equipe que nós mantivemos. Dos 60, a partir dos 60 anos, eu entendi e acordei no dia que eu fiz com 60 unidades preocupado. E eu acordo cedo e alegre. Mas nesse dia, 20 de fevereiro de 2010, eu acordei preocupado e disse, Boris, você já investiu muito em você, já investiu muito na empresa. Você vai começar a investir agora na organização da família, na governança da família. Eu tenho um filho de 2 casamentos. Sou casado pela 2ª vez. Então, comecei a participar do Projeto Rumo, comecei a participar dos eventos do IBGC, comecei a conversar com empresários com maturidade maior nesse tema tão emblemático que é governança de empresas familiares. E aí comecei a preparar, a construir o que eu precisasse para criar uma harmonia, criar um bom legado para os filhos. E começar a preparar a sucessão e preparar também o sucedido. Porque se você prepara o seu sucessor e você não se prepara para passar o bastão... Que coisa linda, agora, Boris. Eu estou impressionada com isso. Perder o glamour de ser presidente de uma empresa não é fácil, mas faz parte da vida também. O meu prazer hoje é ver os filhos bem encaminhados. Vendemos a empresa, foi um processo também. É outra maturidade que a pessoa tem que ter. Podemos falar sobre isso também? Claro que sim. Gostaria de saber como é que foi essa decisão de uma empresa que você criou com tanto amor, ainda morando na clínica, e de repente você recebe uma oferta, tem seu nome ainda, é a Clínica Boris Bernstein, mas passa a ser comandada por outro grupo. Como é que foi essa decisão? É muito difícil, extremamente difícil. A empresa que tem meu nome e sobrenome. Exatamente, mas você vendeu seu nome todo. E a marca continua, porque a marca tem um valor no negócio. Agregado, exatamente. A marca não me pertence mais. O CPF é meu, mas o CNPJ é do comprador. Mas aí, no processo de sucessão, passamos o bastão e Leon assumiu a gestão da empresa e eu fiquei nos bastidores apoiando ele quando tivesse necessidade. Chegou um dado momento que Leon, numa reunião de família, Leon externou que não tinha vocação de correr risco como eu tinha e não queria assumir essa responsabilidade de estar à frente de uma empresa que não era só dele, era dos irmãos também. Meu Deus. E que também é o seguinte, o mercado estava sinalizando, Boris, ou você cresce ou você vai ser engolido. Então ele me convenceu, mesmo passando várias noites sem dormir, com algumas lágrimas nos olhos, ele me convenceu que o futuro da família
e da empresa seria vender. E hoje eu sou muito grato por ele ter me impulsionado, por ter me convencido que o momento era aquele e o melhor, e melhor para a família, a venda da empresa. Né? Para quem, 50 anos de radiologista, para quem morou na clínica, para quem reinvestiu, formou aquela empresa, eu digo que eu fui um maestro, porque do piano ao triângulo todos têm uma função. Valorize. Tudo que nós construímos, nós devemos principalmente à equipe que nós conseguimos construir. Então, foi um momento difícil e no dia 28 de dezembro de 2021, nós fechamos o negócio e às 9 horas da noite... Em plena pandemia. Plena pandemia. E às 9 horas da noite, porque a compradora, a DASA, estava na Bolsa de Valores, era uma empresa listada na Bolsa, ela só poderia anunciar a venda a partir das 9 horas da noite. E às 9 horas da noite do dia 28 de dezembro, convidei várias pessoas da clínica, gerentes e pessoas ligadas à nossa história, e disse o seguinte, com algumas lágrimas nos olhos e um pequeno sorriso nos lábios, quero comunicar a todos vocês que vendemos a empresa. Mas garantir com o comprador que a equipe é imexível. Mas compartilho isso para todos vocês. Foi um momento difícil e de lá saí, quando desliguei o Zoom, saí para me encontrar com o Marco Magalhães, para tomar um vinho. Que apresenta aqui o livro, gente. Marcos Magalhães é um grande empresário. Para comemorar esse momento. E hoje já absorveu completamente isso. Olha, eu me preparei um pouco para esse momento. Mary chorou durante 6 meses, porque era o filho mais velho dela. Mary é a esposa dele, que até agora se trabalhou com ele na clínica. Encontrei com ela várias vezes, quando fui fazer exame lá. Então, foi um momento difícil, mas foi um grande momento importante para o amadurecimento também de todos da família. E hoje cada um segue sua vida, cada um segue seu caminho, e eu estou disposto a apoiá-los. Pronto. E hoje como é que Boris curte a vida? O que é que Boris gosta de fazer? Boris, que é um radiologista conhecidíssimo, mas o que é que ele curte fazer? Eu já encontrei com o Boris viajando algumas vezes, mas eu queria saber aqui para o nosso telespectador, o que é que Boris gosta de fazer, além de jogar tênis? Porque há controvérsias, inclusive aqui no livro, se ele é um bom tenista. Diga, você é um bom tenista? Não, não sou, não. Mas eu aprendi uma coisa, aceitar sem orgulho a vitória e sem desânimo o desencanto de um revés. Está no livro isso. Muito bem. Mas curte jogar seu tênisinho? Muito, sábado e domingo. Não, e outra coisa, eu gosto mesmo é o bate-papo depois do jogo. É a patota. É o que nós chamamos um 7 em pé na quadra e um 7 sentado. Cada um toma a bebida que ele quiser, com álcool ou sem álcool, e um tira-gostozinho para bater o papo durante meia hora sobre... Isso é melhor do que qualquer raquete, qualquer coisa. Mas hoje eu tô muito ligado a esse tema emblemático que eu gosto muito, que é governança de empresas familiares. Hoje eu sou membro associado da Cambridge, que é uma das grandes empresas de consultoria mundial, fundada em Boston por John Davis, que é o ícone, que é o precursor, o pioneiro e grande professor com muitos livros editados sobre esse tema emblemático. Cuido um pouquinho mais da minha saúde, viajo um pouco, sou vovô Uber, então eu Vovô Uber é ótimo, né? Leva o neto para lá, leva o neto para cá, isso é coisa gostosa demais. Então eu acho, cuidando mais de mim, cuidando mais da família, que durante muitos momentos eu tive que abrir mão da convivência familiar para cuidar da clínica, da empresa. Então hoje eu procuro ocupar meu tempo de uma forma de que eu gosto. E como Gustavo Krause diz, também procuro exercer o pecado da preguiça também, viu? Que é uma delícia. Tem coisa mais gostosa, não? Esse é o pecado, não, isso é uma delícia. E não fazer nada, às vezes, é bom também. É bom demais. Agora vamos lá. Raio-X e Boris Bernstein, a realidade foi maior que o sonho. Que escrito pela minha amiga, jornalista, minha amiga Mona Lisa Dourado. A foto foi de também um grande amigo meu, só tem amigos aqui nesse livro. Eudes Regis, né? E o projeto gráfico de Samuca. Samuca. Não é isso? Tá aqui, gente, em qualquer livraria. Livraria Jaqueira. Pô. Livraria Jaqueira vai ser o lançamento, mas o livro está... Livraria Jaqueira. Livraria Jaqueira. Aqui, gente, Boris...
Foi um prazer ter você aqui nessa conversa, uma coisa maravilhosa. Realmente gostei muito de estar com você neste bate-papo incrível. E eu queria agradecer a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 32 municípios do estado de Pernambuco.